Olá, tudo bem? Como é que vai você? Estamos de volta mais uma vez aqui com a nossa aula, né? Online. Essa nossa aula gravada aqui através desse vídeo, para que você possa estar então meditando nesse tema, né? Um tema especialmente hoje feito para que nós consiga visualizar melhor nessa nossa função de líder e de estar vendo, né, a nossa competência diante daquilo que o Senhor nos chamou, né? E não será diferente hoje, porque temos um tema chamado Visão do Reino, e esse tema mostrará, né, qual é a verdadeira visão que nós temos que ter aqui na nossa caminhada cristã, no nosso chamado, né? Através desse tema de hoje, nós temos uma chave, né, um texto-chave aqui, baseado no Lucas capítulo 12, versículo 31, né? A mentalidade de todo que deve servir a Cristo deve ser uma mentalidade de fidelidade, para que possamos então ter um corpo com o mesmo objetivo, engrandecer o nome de Deus e torná-lo conhecido. Estamos aqui na terra como embaixadores do reino de Deus. É importante nós ver que o Senhor nos coloca nessa graduação, vamos dizer assim, né? Nos chama de embaixadores de Cristo sobre a terra. O embaixador, você sabe que ele sempre tem poderes no lugar que ele está, de determinar, de fazer as coisas acontecerem e dar um exemplo, principalmente, né, quando ele é mandado de um país para o outro, ele tem uma autoridade bem fortalecida, né? E os governadores daquela localidade, daquele país onde ele está, eles têm que lhe ter um respeito por isso, né? Lhe devem uma obrigação de consultar, seja qual for o assunto, o embaixador precisa saber, né? Desde que diga respeito a nós, né? Como funcionários, como moradores, né? Habitantes daquela região, o embaixador, então, ele responde por todos. E é isso que o Senhor nos chama, né? De embaixadores de Cristo. Por isso nós temos que ser o chamado de Deus para conosco, para que façamos a diferença neste mundo. Por isso que proclamamos o reino de Deus e espalhemos as notícias, porque Ele voltará, né? Essa é a convicção que nós temos que ter, e temos que passar essa boa notícia para as pessoas, que o Senhor voltará e que todos precisamos do seu reino, estar fazendo parte do reino de Cristo. Espalhando a boa notícia, né? E que todos também precisam se arrepender dos pecados para que possam estar com Deus na eternidade. Mas quando nós esquecemos desse grande e soberano objetivo, começamos a entrar em pequenas discussões, criticando pessoas, métodos, perdendo tempo com isso ou com aquilo, não tendo a menor importância, a diferença entre o importante e o não importante, sendo pedra de tropeço para aqueles que ainda não creem. Veja só, a nossa função não é simplesmente dizer que Jesus vai voltar, nós temos que cuidar para que nós não seja essa pedra de tropeço. Quando formos tocar e ministrar para alguém, em que seja as suas mãos cura e o poder de Cristo, que os nossos pés corram para pregar o Evangelho com maturidade e em uma única unidade, para que sejamos dignos do seu reino. Trazer a nós essa responsabilidade de ser digno é muito forte isso, quando nós pensamos que para ser digno eu preciso ter uma atitude correspondente a essa dignidade. E aí é que nós entramos, né, com testemunho, com atitude, com pensamentos, com palavras, né? Principalmente com a palavra do Senhor. Nós vimos que um bom líder, ele precisa dominar a palavra, conhecer a palavra, para colocar ela no momento certo, no momento em que o assunto está tomando um caminho, você saber que a palavra que se encaixa naquele assunto está lá no livro, né? No livro tal, no versículo tal, capítulo tal. Você traz aquilo como exemplo para que não seja você fazendo as coisas acontecer, mas sim o poder da palavra de Deus. E você, como líder, né, já tem que ter essa condição, essa certeza que é preciso estar sempre meditando nas Escrituras.
Precisamos entender também que quando o amor for a nossa marca, as pessoas verão Cristo através de nós, e que os que nos olharem possam enxergar um olhar misericordioso de Deus. E quando formos tocar e ministrar a alguém, que seja com mãos de cura, com o poder de Deus e a sua palavra. Todos nós que renascemos em Cristo recebemos o direito da dupla cidadania, pois somos agora cidadãos do reino de Deus, mas recebemos também uma grande responsabilidade como cidadania: andar segundo a palavra de Deus e os padrões do seu reino. Quando isso acontece, nós temos o reino de Deus dentro de nós e esperamos a volta de Cristo para resgatar da condição do reino desse mundo. Amém? Estar ciente de que nós estaremos não aqui, mas num outro mundo, num outro reino. Nós precisamos então demonstrar isso para as pessoas, demonstrar àqueles que nós estamos liderando, qual é a promessa que está forte em nós, uma promessa de salvação, uma promessa de nova terra, um novo céu, uma vida santificada, lugar da promessa do Senhor em que não haverá nem traça, não haverá poeira, não haverá ferrugens, lugar em que as calçadas são de ouro, os muros são de cristal. Isso está registrado no livro de Apocalipse. Este é o reino que nós devemos anunciar, nos comportarmos como se já estivéssemos vivendo ele, apesar de que tem lutas, dificuldades, mas o Senhor Jesus disse que todas essas aflições ele venceu. Então é bem possível que nós também possa vencer qualquer tipo de dificuldade. O importante é que nós tenhamos uma consciência exercitada em saber declarar a todo tempo de quem nós somos filhos, para que estamos aqui na terra, qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus também, para que você seja então tocado pelo Espírito Santo e você viva aquilo que a palavra de Deus diz, uma vida abundante, com os olhos abertos a todo e qualquer sinal de incredulidade, de impureza, Todos nós estamos aqui para fazer com que a nossa vida seja uma diferença. A Bíblia diz que olharão e verão outra vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor, no nome de Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, fala assim: de sorte que somos nós embaixadores de Cristo, e como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos aqueles que falam a palavra do Senhor e exortamos, através da nossa boca, nós convidamos, nós muitas vezes exortamos as pessoas, repreendemos eles, para que, com amor, sim, nunca esquecendo a nossa regra número 1, falar a palavra do Senhor, exortar, repreender, mas sempre com amor, sempre declarando a grandeza, o carinho com que Deus se manifesta. Não é porque a palavra diz, que o fulano está tendo um ato de pecador, que nós vamos chegar com ofensa, com agressividade, com palavras duras. Não, pelo contrário, nós temos que mostrar que o Senhor é bom, Ele é bom o tempo todo, e com a palavra do Senhor e esse amor nós conseguimos chegar a essas pessoas e levar o reino para eles. É importante dizer que quando a palavra diz: busque primeiro o reino de Deus, isto está imputado como prioridade, mas Jesus não tornou ilegítimo buscar as outras coisas. Nós temos que buscar sim o reino de Deus em primeiro lugar, mas nós não podemos pensar que o Senhor não quer que nós adquira mais nada e que tenha mais nada. Nós temos a promessa, mas nós vamos caminhar por esta terra. A Bíblia diz que é abundante, com graça e abundância. A Bíblia chega a falar que onde um dia teve pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, irmãos, se você um dia foi chamado e está levando pessoas a serem chamadas de filho de Deus, saiba que houve um tempo, uma divisão entre o pecado, o arrependimento, e hoje você vive o tempo da graça e da abundância de Deus na tua vida. É para mim, é para ti, é para todos aqueles que querem realmente ser transformados, que ouvem a voz de Deus, na verdade, Aquele que ouve, ele é aquele que pratica a palavra do Senhor, E
No capítulo 5, versículo 32 de Atos, a palavra de Deus diz: de fato que nós somos então testemunhos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Observando essa última palavra aí, né? Obediência nos leva a ter esse direito, né? De ser testemunho, de praticar os testemunhos e também de ser aqueles que nos santificamos diante do Senhor através da obediência, né? Há pessoas que não querem obedecer, a palavra de Deus diz que alguns querem sacrificar realmente, né? Mas o melhor é obedecer para que não tenha que sacrificar nada. Obediência sempre é o melhor caminho, e quem disse isso foi o nosso Deus, o nosso Pai, né? Através da sua palavra. Amém? Este é o tema, né? Eu quero deixar esse último parágrafo aqui para você meditar. Diz assim: você quer ser este líder que colabora com a expansão do reino de Deus? Peça então ao Senhor que Ele envie e seja um cooperador do seu reino. Encha-se de amor pelo próximo, esteja aliançado com o seu líder que dirige o seu GR, junto com ele, você, e em unidade com a sua igreja. Amém? Esse é um convite, né, especial nesse parágrafo para que você que está fazendo essa escola de líder, está se preparando para ser um líder, é importante observar isso, que você então colabore para o crescimento do reino e una-se, né? Peça para Deus Ele colocar um cooperador que lhe ajude, que lhe exorte mesmo, que lhe repreenda, seja o que for, mas que seja um líder que venha te amar, né? Um amor de Cristo para te ensinar e fazer com que as coisas aconteçam. No nome de Jesus. Há um trabalho que nós temos que fazer, mas tem que ser em sala de aula, e não vai ser possível fazer agora por causa dessas restrições, né? Através do Ministério da Saúde nós não podemos nos reunir, mas é importante você saber, né? A sugestão dessa dinâmica é troca de um segredo. Cada um dos componentes da aula, dos alunos, pegará um papel e colocará o seu problema, a sua dificuldade, a sua angústia no papel, vai registrar, não precisa pôr nome, e aí a gente vai trocar esses papéis, né? Vai trocar esses pedidos de oração, no caso, e cada um vai pegar ali depois, aleatoriamente, um pedido daqueles, e vai ler, né? E procurar se colocar no lugar dessa pessoa, né? E alguém vai pegar o teu pedido também e vai ler e tentar se colocar no teu lugar, e para isso nós precisamos estar juntos na sala de aula, para poder coletar nessa hora, né? Colher os testemunhos, as informações, e o que você poderia fazer para estar ajudando essa pessoa, e o que essa pessoa também que pegou o teu papel, né, com o teu pedido, o que ela poderia estar fazendo para te ajudar, e saber também como você se sente no lugar dessa pessoa. Enfim, é muito interessante essa nossa dinâmica, mas nós vamos ter que fazer ela quando nós estivermos juntos. Por enquanto é isso, né? Nossa 16ª aula é a visão do reino. Eu espero que você tenha entendido, né? E tenha aí mais tempo para você estar meditando. Nós estaremos nos encontrando na próxima aula para tirar as dúvidas e também ouvir a sua sugestão através do Zoom. Quero orar com você no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvo o teu santo nome, Senhor, e a tua graça, que superabundou sobre as nossas vidas neste dia, Pai, em que o teu Espírito Santo nos ajudou, Pai amado, a meditar nas Escrituras, a trazer, meu Senhor, ao conhecimento de todos aquela tua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Senhor, usa-nos para a glória do teu santo nome, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até a próxima.